Bem-vindo ao projeto Cálculo ao seu alcance. Nesse vídeo, vamos estudar derivadas de ordem superior. Bom, vou começar com um exemplo, porque o conceito é bem simples. Ali eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo, e a derivada, a gente sabe derivar essa função, dá 3x ao quadrado. O que é a derivada de ordem 2, por exemplo? Que é uma ordem superior, daí é o nome, à derivada de ordem 1, que é a derivada normal que a gente conhece. Ela é simplesmente a derivada da derivada. A gente representa como f duas linhas e simplesmente a gente deriva o que a gente já tinha. A derivada de 3x ao quadrado é 6x. E o que viria a ser a derivada terceira? A derivada de terceira ordem? É a derivada da derivada segunda. A derivada de 6x é igual a 6. E a gente pode continuar. A derivada de ordem 4, a derivada quarta, nesse caso dá zero, porque a derivada de uma constante é zero. Existe uma outra notação também, quando a gente usa essa notação de Leibniz, dy dx, a gente representa a derivada segunda como se fosse um expoente, uma potência. A derivada segunda a gente marca como d2y sobre dx2. Não escreve dy2, né? Fica o 2 ali no meio. É essa a notação. Mas a derivada é a mesma. A derivada de 3x ao quadrado igual a 6x. A derivada terceira é d3y dx cubo. Igual a 6, derivada quarta. Então, isso é só uma notação alternativa. Às vezes ela é conveniente, dependendo do tipo de coisa que você está estudando. Às vezes é melhor usar outra. Aqui, nesse vídeo, em geral, a primeira notação vai ser mais simples, é o que a gente vai usar. Agora vamos mostrar alguns fatos interessantes sobre derivadas de ordem superior. Começando aqui pelas funções que são polinômios. Aqui eu coloquei um polinômio de grau n. Começa no A0, que é um número. A1x é uma forminha linear ali, né? O expoente do x é 1. E a partir daqui já começam expoentes maiores do que 1 mesmo. E aí a gente deriva parcela por parcela. O que é uma constante, a derivada ali do A0, vai zerar, né? A derivada de número é zero. A derivada da forma linear, A1x, o x vai cortar, vai ficar só 1. A derivada do A2x ao quadrado, o 2 vem para frente multiplicar o A2 e o x fica elevado a um novo expoente, que é o antigo menos 1, 2 menos 1. Então agora eu vou ficar ali com 2A2x a 1. Fica assim, né? Vai derivando parcela por parcela. E veja, o grau de todas as parcelas deu um passo atrás, caiu. O que era constante virou zero. E o que era a forma linear virou constante, então é candidata a zerar na próxima, né? A derivada segunda, derivada do zero é zero. A derivada do númerozinho ali, A1, é zero também. E a derivada do 2A2x fica só a constante 2A2. E vou derivando normalmente, por exemplo, 2 vezes 3A3 fica 6A3x. Veja ali na parte final que eu já tinha um n na frente multiplicando o an, que era a constante inicial, o coeficiente. E agora o expoente n-1 veio para cá para multiplicar. E o novo expoente é n-1 menos outro 1. Né? Ficou assim. E a gente vai repetindo o processo. Vai zerando as primeiras, vai ficando uma constante, vão surgindo formas lineares. E assim vai, etc, etc. Mas percebe como é que está ficando a cara daquilo ali, ó? N, n-1, n-2, n-3. Interessante, né? Então, a derivada de ordem n de uma função polinomial em que o polinômio é de grau n, acaba que zera todo mundo no início e sobra no fim só uma constante.
que é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, etc, etc, vezes 2, vezes 1, vezes a constante original. Olha só o que apareceu, n fatorial vezes a constante inicial. É interessante, né? E quando é que zero? Porque a gente já percebeu que a gente vai derivando um polinômio sucessivas vezes, e uma hora dá zero, e a partir daí todas as outras derivadas de ordem superior vão ser zero também, porque a derivada de zero é zero. Então, depois que chega no zero pela primeira vez, dali para frente é sempre zero. E quando é que zera? Zera na ordem n mais 1. Por exemplo, se eu tenho um polinômio de grau 9, vai zerar na derivada de ordem 10. X elevado a 9, né? Vamos ver um exemplo aqui. Mesma coisa que a gente acabou de ver, mas com um exemplo mais concreto. Então, tem essa função. Quando eu derivar o 10 ali, vai zerar. O 3x é 3. Menos 4x ao quadrado vai dar menos 8. X ao cubo vai dar 3x ao quadrado. Ó, fica assim. Vou derivar de novo. Derivada segunda fica assim. Você vê que o grau está diminuindo. Era um polinômio de grau 4, caiu para 3, caiu para 2. Caiu para 1. Agora é um polinômio de grau 0, é uma constante. Tem um x elevado a 0 ali, multiplicando o 216. E se eu derivar mais uma vez, aí zero. E a derivada de ordem 6 vai ser zero também, de ordem 7, daqui para frente tudo zero. Agora olha só que legal, 216, se fizer a conta, é 9 vezes 24, que é 9 vezes 4 fatorial. O 9 é o coeficiente original do termo de maior grau, e o 4 fatorial vem do grau 4, né? Que é aquela expressão que a gente tinha obtido anteriormente. E quando é que zerou? Zerou na ordem 5. 5 realmente é 4 mais 1. Outro fato curioso relativo a derivadas de ordem superior é na função seno ou na função cosseno. Vai ser a mesma coisa. Ó, aqui tem uma função seno. F de x igual a seno de x. A gente sabe que a derivada do seno é cosseno. Então, f' é igual a cosseno. E a gente também sabe que a derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada segunda vai dar menos seno de x. E se eu derivar de novo? A derivada do seno é cosseno, mas como tem aquele sinal de menos na frente, ele vai continuar. Então, vai dar menos cosseno. Essa é a derivada terceira. E a derivada quarta? A derivada do cosseno é menos seno, só que já tem um menos ali na frente. Menos com menos dá mais. Então, a derivada quarta dá seno, que é a própria função f de x original. Voltamos para o início. Se a gente pegar a derivada quinta, dá igual à derivada primeira. A derivada sexta dá igual à derivada segunda. Vai ficar assim, cíclico. Seno, cosseno, menos cosseno, seno de novo. Então, o que a gente pode escrever? Que se a função é seno, a derivada de ordem 4k, para qualquer valor inteiro de k a partir de 1, vai ser a função original seno de novo. Por exemplo, para k igual a 1, estou falando que a derivada de ordem 4 é seno. Para k igual a 2, a derivada de ordem 8 também é seno, que é o que a gente já tem aqui no exemplo. Para k igual a 3, a derivada de ordem 12 vai ser igual a seno também. E com o cosseno é a mesma coisa. É como se a gente começasse a raciocinar a partir do f' de x igual a cosseno, né? Se a gente pensasse nela como sendo uma g de x igual a cosseno, o ciclo é o mesmo, né? Então, as derivadas de ordem superior do seno e do cosseno também são bem interessantes. Mais um caso interessante, tem que citar, é o da função exponencial e elevado a x. Porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x também. O que significa que se eu derivar de novo, eu continuo com e elevado a x. E de novo e de novo. Então, não vai sair nunca disso. A derivada
de qualquer ordem de f de x igual a e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mas e se não for exatamente e elevado a x, mas tiver um númerozinho ali na frente? Aqui eu coloquei esse caso para a gente ver um pouquinho a presença da regra da cadeia. Tem que sempre tomar cuidado, né? Então, como é que a gente deriva f de x igual a e elevado a 7x? Vai dar isso daí, 7 vezes e elevado a 7x. Esse 7 aqui da frente, ele é a derivada do 7x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mas a derivada de e elevado a uma coisa é e elevado a essa coisa vezes a derivada da coisa, certo? E elevado a uma função f é elevado a essa mesma função f mais vezes o f'. Bom, o que vai acontecer quando eu derivar de novo? Já tinha um 7 ali na frente, só que 7 vezes e elevado a 7x, o coeficiente 7 está ali na frente, eu mantenho, e aí eu derivo o e elevado a 7x, só que eu vou usar a regra da cadeia de novo e vai ficar 7 vezes 7. Ou seja, a derivada segunda, a derivada de ordem 2, dá 7 elevado a 2 e elevado a 7x. E se eu derivasse de novo? O 7 ao quadrado já está ali, vai vir para frente mais um 7, então vai virar 7 ao cubo, vezes e elevado a 7x, ou seja, vai ficar na ordem 3, 7 elevado a 3, vezes e elevado a 7x. Isso a gente pode generalizar como um padrão. Se a função é e elevado a 7x, então a derivada de ordem k é 7 elevado a esse k, vezes e elevado a 7x. E se não fosse 7, mas for um número a qualquer? Um a diferente de zero. Né? Bom, nesse caso, não vai mudar nada. Só, em vez de 7, vai ser o a. É a mesma coisa. O a é um número, né? Então funciona como uma constante normalmente. A vezes a é elevado a x, que dá a ao quadrado é elevado a x. Ou seja, a derivada de ordem k de e elevado a x é esse a elevado a k vezes o próprio e elevado a x. E se for uma forma linear mais completinha ali no expoente, ax mais b? O raciocínio vai ser parecido, só que quando eu for aplicar a regra da cadeia, derivar esse expoente ax mais b, o b, quando eu derivo ele, dá zero, né? Porque é uma constante. Então, a derivada de ax mais b é igual à derivada de ax. É só o a mesmo. Então, fica assim. É um a que vem para frente, vezes e elevado ao expoente original, ax mais b. Derivada segunda chega a mais um a, fica a ao quadrado, é tudo igual, só que agora o expoente é uma forma linear mais completa. Essa é uma regrinha interessante, né? Se eu tenho uma função f de x igual a e elevado a ax mais b, a derivada de ordem k é o a elevado a k vezes a função original, e elevado a ax mais b. Bom, isso aqui também vai ser interessante, porque lá quando a gente viu os polinômios, a gente percebeu que conforme a gente vai derivando, vai ficando cada vez mais simples, né? Porque o grau do polinômio vai caindo até virar zero. Um polinômio de grau 3 é mais simples que um polinômio de grau 4 para manusear matematicamente, né? E etc. Então está ficando mais simples. Aqui vai ser o contrário, vai ficar cada vez pior. 1 sobre x, a gente pode escrever assim, né? X elevado a menos 1. E aí a derivada é menos 1, x elevado a menos 1, menos 1. Que a gente pode escrever dessa maneira, menos 1 sobre x ao quadrado. A derivada segunda, o menos 1 já está ali, chega ao menos 2 para multiplicar, vezes x elevado a menos 2 menos 1.
Só que menos com menos dá mais, e agora o numerador ficou positivo. Isso é 2 sobre x ao cubo. A derivada terceira. Menos 1 e menos 2 já está. Agora chega o menos 3 e o x fica elevado a menos 4. Isso dá menos 6 sobre x à quarta. E a gente começa a perceber alguns padrões. Primeiro, o mais evidente, o expoente está cada vez maior, né? X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Segundo, está alternando os sinais. Era negativo no menos 1, aí depois o numerador ficou positivo, que é 2, aí ficou negativo de novo. E terceiro, que de novo está pintando ali um fatorial, né? Eu nem vou generalizar não, mas se quisesse a gente poderia. Vamos só fazer aqui a derivada de quarto grau. Vai ser menos 1 vezes menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4. Isso dá 24. Então, de novo, alternou. Negativo, positivo, negativo, positivo. E x elevado a menos 4 menos 1, que dá x elevado a menos 5. Ficou x à quinta. O expoente aumentou de novo. Então, a gente começou com uma função simples, né? 1 sobre x, e agora já virou 24 sobre x à quinta. Vai ficando cada vez mais complicado. Uma outra situação que aparece é quando a função que a gente quer derivar, ela envolve a regra do produto. Lembrando que a regra do produto, se eu tenho uma função que é um pedacinho que eu chamo de u, vezes outro pedacinho que eu chamo de v, quando eu derivo, fica u' mais v'. Cada um aprende com uma letra. F vezes G, F'G mais G' vezes F, enfim. OH, HO' mais OH', enfim. E ali eu tenho uma função x elevado a x. Então, quem está fazendo o papel de u é o x, e quem está fazendo o papel de v é o e elevado a x. Então, pela regra do produto, tranquilamente, derivada da primeira, que é a derivada de x, dá 1, vezes a segunda, que é e elevado a x. Mais a derivada da segunda, só que a derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo, né? Vezes a primeira, que é x. Então, fica assim, ajeitando um pouquinho, dá e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Aliás, note-se que, como foi o caso anterior, complicou, né? A forma ela vai ficando cada vez mais complexa. Dependendo da função, pode ficar bem enrolado mesmo. Agora vamos observar um detalhe interessante. X vezes e elevado a x é exatamente a minha função original, né? Então eu posso reescrever essa derivada assim, ó, e elevado a x mais a própria f de x. Isso nos dá uma fórmula recursiva, né? Esses padrões recursivos às vezes são úteis para quem vai implementar talvez um código para programar alguma aplicação. Vamos para a derivada segunda. Eu quero derivar e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Eu tenho duas parcelas. A primeira parcela, o e elevado a x que está puro, eu derivo antes. E vai dar e elevado a x. Simplesmente. E agora eu vou derivar o outro pedacinho, o x vezes e elevado a x, aplicando a regra do produto, mas é o que eu acabei de fazer. Eu nem preciso fazer a conta de novo, né? Vai dar o e elevado a x que eu já tinha, mais o novo e elevado a x que chegou, mais o x e elevado a x. Duas vezes e elevado a x mais a função original. Então, a derivada de ordem 2 ficou 2 vezes e elevado a x mais f de x. A derivada terceira. A derivada de 2 vezes e elevado a x é o próprio 2 elevado a x. E eu apenas escrevi que a derivada de f de x é f', mas eu tenho a fórmula de f', que é e elevado a x mais f de x. 2e elevado a x mais e elevado a x dá 3e elevado a x mais f de x. Também dá para generalizar, né? A derivada de ordem k daquela função ali é esse k vezes e elevado a x mais a função original. Coisas como essas aparecem às vezes em derivadas de ordem superior, são interessantes.
Agora vamos fechar o vídeo com a interpretação gráfica da derivada segunda, uma coisa importante. Aqui a gente tem uma parábola côncava para cima, parece um sorriso, né? Uma coisa positiva, feliz. Se eu escolho um valor pequeno para x e marco ali no gráfico para traçar a reta tangente, eu fico com uma reta decrescente, né? A reta tangente, ela herda a inclinação da função ali naquela região, né? Então, com o primeiro valor de x, eu tenho uma derivada primeira negativa, porque a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, se a reta está decrescente, é porque a derivada ali naquele ponto é negativa. Se eu pego um valor de x um pouco maior e traço ali a tangente, já ficou horizontal, que é uma característica importante de pontos de mínimo locais, né? A reta tangente é horizontal. E se a reta tangente é horizontal, é porque o coeficiente angular é zero, ou seja, a derivada é igual a zero. Então a derivada era positiva, a derivada era negativa e agora ela aumentou um pouquinho para virar zero. E se eu continuar pegando valores maiores de x3 e traçar de novo reta tangente, ela agora ficou crescente, é uma derivada positiva. E o que eu tenho aqui? A derivada era negativa, depois ficou zero, depois ficou positiva. A derivada está cada vez maior. A derivada é uma função crescente. Então vamos associar uma coisa a outra. Quando a função é côncava para cima, a derivada é uma função crescente. Só que se a derivada é uma função crescente, isso significa que a derivada dessa função, ou seja, a derivada da derivada, é positiva. Nesse caso, era uma parábola x², côncava para cima, derivada 2x, a derivada segunda deu 2, que é de fato um número positivo. Isso é uma regrinha. Côncava para cima, derivada segunda positiva. Similarmente, para uma função côncava para baixo, se eu repetir o raciocínio, pego um valor pequeno de x, marco o ponto, traço a reta tangente, que agora deu positiva, deu crescente. Pego um ponto maior, traço a reta tangente, e o que era positivo agora é zero. A derivada diminuiu. Quando eu aumentei x de x1 para x2, a derivada diminuiu de algo positivo para algo que é igual a zero. E quando eu aumentei mais ainda a derivada, ela ficou negativa. Então aqui, côncavo para baixo, a derivada é uma função decrescente, portanto a derivada dela é negativa, derivada segunda, né? E essa é a regrinha. Côncava para baixo, derivada segunda negativa. Essa parábola era a parábola menos x², a derivada dá menos 2x e a derivada segunda é menos 2, que realmente é um número negativo. Obrigado por assistir um vídeo do projeto Cálculo ao seu alcance.